Vamos falar a respeito de julgamento importante e muito esperado que aconteceu, que na verdade teve início nessa quarta-feira lá na Suprema Corte, o julgamento da descriminalização do porte de drogas aqui no país. Esse julgamento que vem sendo muito esperado foi retomado na quarta-feira, depois de um pedido de vista do ministro André Mendonça. Faltava um voto pela maioria para a descriminalização do porte de drogas, principalmente da maconha aqui no país. Houve uma discussão ferrenha desde o ano passado, porque o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, deixou muito claro em discurso no plenário em 2023 de que essa matéria era uma matéria que deveria ser determinada pelo Legislativo. Isso era uma lei que deveria ser determinada pelo Congresso e pelo Senado Federal. Pauta PEC, que está parada na Comissão de Constituição e Justiça lá do Senado e que, de acordo com Rodrigo Pacheco, deve ser votada na quarta-feira da semana que vem. Se for votada na CCJ do Senado, ela segue depois para o plenário e, se aprovada, segue depois para análise na Câmara dos Deputados. Então, esse é um assunto que ainda vai render pano para manga, tanto no Supremo Tribunal Federal quanto no Congresso. Agora, voltando um pouquinho para o Supremo Tribunal Federal, esse julgamento tinha sido iniciado em 2015, com voto do ministro Gilmar Mendes. Ele havia sido suspenso. A ministra Rosa Weber, que era presidente da Corte no ano passado, retomou esse julgamento, junto com outros julgamentos muito polêmicos que ela colocou em pauta no final de 2023. Havia 5 votos pela descriminalização. O ministro André Mendonça pediu vista para poder apreciar essa matéria com um pouquinho mais de tempo. Retomou o seu voto, então o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, determinou a volta desse assunto para a pauta na quarta-feira, só que agora quem pediu vista foi o ministro Dias Toffoli para pensar um pouquinho mais sobre esse assunto. Ele que tem 90 dias para devolver o caso para a Suprema Corte para que o assunto possa ser retomado no plenário do Supremo Tribunal Federal. O que acontece é que 6 ministros também entendem que deve ser determinada uma quantidade de drogas para que aquela pessoa que for pega portando drogas seja classificada como traficante ou como uso próprio, consumo próprio de drogas. Esse que é um assunto que, mais uma vez, é discutido muito no Congresso Nacional, porque o Congresso diz que isso é legislar. Esse tema tem que ser definido pelo Senado Federal. Para evitar rusgas, o presidente do Senado e o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, conversaram na semana passada, nessa semana que está terminando agora, a respeito desse assunto, em que o Senado só iria dar continuidade ao tema depois do julgamento do Supremo Tribunal Federal, mas com esse pedido de vista agora de Dias Toffoli, Rodrigo Pacheco já determinou então a retomada do caso na CCJ do Senado na quarta-feira da semana que vem. Pois bem, é um assunto que a gente vai continuar tratando, um assunto que a gente vai continuar falando bastante aqui no nosso boletim, aqui no nosso Café em Brasília.